Jogo de Cintura. Olá! Começamos agora mais um Jogo de Cintura com a parceria de Inanna. Seja seu próprio padrão de beleza, seja Inanna. Clínica de Biomedicina Estética e Bioortomolecular. Royal Plaza Shopping completo para você. Ubra, nós transformamos sonhos em propósitos, nós fazemos Ubra. E hoje o tema é esse, das dores que carregamos na vida. Que poético, das dores que carregamos na vida. Com elas, as maravilhosas de sempre, com ou sem dores, estão sempre aqui, Débora Evangelista. Ao seu dispor para serviços leves. E Daniela Minello. Oi! Daniela Minello, que é a dona da pauta. Então, ela que vai falar quanto de dor você suporta na sua vida. Você ouvinte telespectador. Olha só a pergunta profunda para essa tarde depois do almoço, hein? Quanto de dor você suporta na sua vida? Você suporta só as suas dores ou também as dores dos outros? E aí, Daniela Minello, o que inspirou essa pauta na sua vida? Ué? As minhas carregando dores. Muitas dores? Além da conta, tá carregando dores dos outros? Sim, tenho carregado e, na verdade, a gente percebe... Quer compartilhá-las com a gente aqui? Quero compartilhar. Não, mas isso aqui é uma terapia coletiva. É uma terapia coletiva, então, Gurias. E que bom que a gente tem esses espaços. Fique bem à vontade, sinta-se em casa. Obrigada, até vou me organizar aqui. Fernandinho, tu pode trazer um café, por favor? Obrigada. Nossa produção maravilhosa. Te amo, Fernando. Assim, ó, o que eu percebo, como eu presto bastante atenção, volto naquela tecla, Gurias, que os sintomas, né, a gente tem a partir da somatização daquilo que a gente é capaz ou não de carregar na nossa vida. E aí o corpo vai demonstrando esses sinais. E vai adoecendo, ou vai se retraindo, vai encolhendo, vai contraindo e vai adoecendo. E eu percebo assim, ó, não tem como a gente não prestar atenção em tudo que está à nossa volta, até porque eu sou muito família. Eu gosto de estar presente na vida dos meus pais pela questão da idade deles. Tenho uma gratidão mais do que o normal. E aí entra na questão da responsabilização que me deram desde cedo. Eu acho que pelo jeito que a gente foi educado, que todo mundo era responsável por todo mundo e que todo mundo deveria se ajudar. Só que daí a gente chega na fase adulta e tem contato com algumas terapias e a gente percebe que a gente não é responsável não por todo mundo que está à nossa volta. E eu tive uma grande oportunidade, tenho na verdade, de ler. A leitura para mim é a melhor terapia. Seja ela com os e-books, seja ela com o livro matérico, seja escutando. Eu amo escutar a vida das pessoas, não pelo viés da fofoca nem da curiosidade, mas para aprender. Eu gosto de ficar aprendendo o tempo inteiro, porque a gente também tem o direito de mudar, inclusive os modos de pensar. Mas eu aprendi a partir de uma das terapias que foi a constelação familiar, deixar fluir, que tu não tem responsabilidade nenhuma além da tua vida. Sim, tu tens algumas funções como filha, mas aí são funções. A responsabilidade, sim, eu tenho com os meus 2 filhos que são meus dependentes emocionalmente ainda e que estou tentando torná-los independentes para eu não chegar na fase adulta do jeito dependente emocionalmente do que eu fiquei. Estou tentando, aliás, eu acho que a gente tem que aproveitar aquilo que funcionou na educação, não criticar e jogar pedra, né? Mas aproveitar aquilo que funcionou, que os nossos pais puderam dar naquele momento e transformar aquilo que a gente não concorda. Ou que a gente olha e diz assim, puxa, mas por que fizeram isso com a gente, né? Mas hoje a gente tem, nós somos livres para tentar mudar a nossa história e inclusive a história daqueles que a gente tem como tutela, né? Vou cuidar dos meus filhos até que eles criem asas, mas essas asas elas são promovidas desde sempre, não é esperar a fase adulta para isso. E eu só aprendi na fase adulta que eu era livre. E estou passando por uma fase de libertação de outras coisas também. E isso é muito importante, mas eu vejo também que o corpo adoece quando a gente tenta suportar as dores dos outros. E por isso a sugestão da pauta, porque eu acho que aquilo que eu tento resolver da minha vida, se eu puder compartilhar, eu também serei ajudada. E assim como eu também nós poderíamos estar ajudando daqui um pouco pessoas que se acham responsáveis para o resto da vida. Eu vejo filhas
que elegem, né, às vezes aquela filha que foi eleita para cuidar dos pais para o resto da vida. Coitada, que fardo! E aí ela não tem espaço para constituir a sua família, ela não tem espaço para ter os seus próprios filhos, ela não tem espaço da liberdade, daqui um pouco de trocar de cidade, porque tem sonhos pessoais ou profissionais. Então, sim, a gente não deve carregar a dor dos outros. A gente deve ajudar na medida do possível, desde que a gente não saia prejudicados. E eu vejo que muitas vezes eu saio prejudicada porque eu quero ajudar todo mundo, principalmente quem está à minha volta. Só que me caiu a ficha, aos 47 anos, de que a vida é minha e a história, quem escreve sou eu. E eu não tenho que carregar as dores dos outros porque eu não suporto. E eu cheguei a um ponto assim, ó, que eu mal dou conta das minhas dores e queria consertar as dores dos outros. E daí eu disse mas assim... às vezes o consertar a dor do outro, quem se direciona muito para o outro e tenta ajudar, é justamente para fugir das suas dores, para não ter que resolver as suas. Exato, e nisso nós mandamos um áudio até no grupo essa semana, a partir da sugestão de pautas, que eu, Daniela, me percebo fazendo uma terapia, uma autoterapia, que eu tenho uma facilidade muito grande de tentar ajudar os outros naquele problema que também toca a mim. E aí eu fujo da responsabilização, não é da responsabilização, eu fujo me falta às vezes coragem para eu resolver, mas eu tenho valentia para ajudar os outros a resolverem. E aí eu comecei a prestar atenção, como é que eu ajudo os outros e não me ajudo? E aí eu disse, porque eu estou suportando a dor dos outros e não estou assumindo a minha. É uma fuga, né? Porque É uma fuga. É uma fuga. Que é uma fuga. Eu já tenho isso mais resolvido, assim, né? Eu não, se eu vou precisar quando, eu não sei, mas eu sei diferenciar quando aquele problema não é meu e quando é meu. Quando é coisa minha. Tem uma dor, que é uma dor ancestral, que nós, mulheres negras, temos, que é a dor da escravização. Essa é uma dor ancestral que ela perpassa gerações e que vai chegar até nossos dias e que pode se apresentar de várias maneiras. Então, como você trabalha com essa carga é que é a questão. E quando eu digo aqui, às vezes, né, brinca, a Débora para serviços leves, é isso. É para serviços leves. Hoje ela está explicando, né? Gente. Eu estou explicando por que é Débora para serviços leves. É para serviços leves. Porque nós estamos aqui para ser leve. É verdade. A nossa vida não precisa ser pesada. A nossa vida só vai ser um fardo se eu, Débora, determinar que assim ela será. E o problema está na aceitação. A gente aceita. Eu tenho que dizer não. E assim, ó, os nossos queridos pais, eles fizeram o que puderam dentro daquilo que tinham para fazer. Eles fizeram, e às vezes as pessoas dizem, porque eu tenho problemas hoje no meu relacionamento, porque lá na minha infância não sei o quê. No momento que eu sei, e aí a Fábio que faz sentido lá, no momento que eu sei disso, eu me torno responsável. É a minha vida. Eu vou querer levar esta má água para o resto da minha vida, porque um dia aconteceu lá na minha infância, não sei o quê, porque me impuseram, eu, Débora, eu sou filha mais velha. Eu fui, nos meus ombros foram colocadas situações familiares muito importantes, que até um determinado tempo, que eu disse eu não sei precisar data, que eu achava eu sou a filha mais velha, eu sou responsável por isso, eu sou responsável por aquilo. Não, senhoras e senhores, eu não sou responsável. Eu sou responsável pela minha própria existência. O que não me tira a empatia de ajudar os outros, exato, de trazer a lume, como se diz, muita coisa que fica aí na subescuridão da minha própria existência, como da existência dos outros, mas eu não vou carregar o fardo de ninguém. Cada qual é responsável por sua própria vida. Então, ter uma vida leve, ter uma vida que eu possa responder por ela, é só única e exclusivamente minha. Uma dor que eu tenho pode ser extremamente pesada para mim e a mesma dor para a Fábio vai ter um peso totalmente diferente.
E eu vou trabalhar melhor ou pior dependendo das minhas circunstâncias. Então, quando eu disse, olha, nós temos aí tantas possibilidades de encontros, seja numa leitura, seja numa terapia, seja ir buscar, aí vem muito da noção do autoconhecimento que a gente tem sobre nós mesmos, sobre a nossa existência, sobre a nossa história. Revisitar a nossa história é muito interessante quando tu consegue fazer isso dissociada da vivência, porque eu posso ir lá na minha infância fazendo uma retrospectiva e ver aquela criança. Tem uma menina no Instagram, que eu acho que até uma indianazinha, e ela dança assim, ela dança assim, ela tem uma roupinha marrom assim, um bege, os olhinhos fechados. Gente, eu sou aquela criança. Aquela criança é a Débora. Eu tenho salvo isso porque eu era exatamente, que eu lembro de mim, eu tinha o rostinho dela, o jeitinho dela, o cabelinho dela, e eu era daquela forma. Aquela sou eu. O meu eu infantil se reproduz ali. Mas para vocês verem como tem importância a questão do uso da palavra, né? Quando a gente profere a palavra. Porque a criança, ela absorve muito, né? Tudo que tu falar para ela em determinados momentos da sua vida, principalmente ali na fase da formação da personalidade, ela vai levar aquilo como verdade para sua fase adulta. E aí isso é muito importante. Eu hoje, com crianças, eu cuido muito do que eu falo. Eu cuido muito do que eu falo e mesmo assim eu cometo alguns equívocos. Por quê? Porque a gente tem que cuidar para corrigir a ação e não para adjetivar a pessoa a partir da ação correta ou não daquilo que ela fez. E claro, a gente tem acesso hoje a tudo que é tipo de informação. A informação salva, né? Eu gosto de falar assim, quando me perguntam, por que tu estuda tanto, né? Fica fazendo isso, aquilo. Para evoluir. Para eu melhorar como Daniela. Quem é a pessoa Daniela que eu quero? Eu não quero títulos. Eu quero evoluir toda vez que eu me desafio a estudar algo, porque o estudo tu tem entrega para aquilo. Tu não somente lê, é diferente de uma leitura. Tu vai lá e tu te entrega, tu te manifesta, tu aproveita e tu tira aquilo que tu compreendeu a partir das tuas vivências, da tua experiência e tu cria uma outra realidade, uma outra teoria. E por isso que eu considero como o estudo é algo que enobrece o ser humano, enobrece no sentido de tu consertar coisas que ficaram, que vieram do teu passado, independente da culpabilidade ou não. Mas essas dores a gente vê e elas aparecem em determinados momentos da tua vida quando algum fator, ele desencadeia aquilo. E aí tu começa a perceber assim, opa, por que esses vestígios comportamentais? Só que daí a gente fica pensando, daqui a um pouco tem pessoas nos escutando e assistindo que vão ficar lembrando, né, de algumas situações passadas e como que elas poderiam agir diante disso. É sabendo dizer não. Eu tenho que usar mais o não na minha vida, eu tenho que me manifestar e toda vez que alguém chega para me pedir algo, não que eu tenha que ser egoísta, mas eu tenho que assumir aquilo que eu sou capaz de suportar. Mas e não para querer agradar. Mas até no que tu dizes, Dani, olha só, por que eu pensar em mim, eu ter o foco na minha existência, me faz uma pessoa egoísta? Porque alguém disse que nós tínhamos que não ser egoísta. Exato. Que alguém disse que nós não podíamos ser exibido. Tem pessoas que têm hoje uma dificuldade, muitas vezes, de falar em público, porque simplesmente toda vez que foi se manifestar, o pai ou a mãe mandavam ficar quieto. Calava. Fica quieto. Então, hoje é um adulto que não consegue se posicionar. Por quê? Por causa disso. Agora, no momento que eu dou conta disso, eu vou resolver o meu problema. Exato. E independente da fase que estiver. Da fase que estiver. Eu vou dar conta da minha própria vida. E largar o fardo que não é meu é essencial para que eu possa viver a minha vida. Eu não tenho compromisso nenhum em resolver o problema do outro. Quem tem que resolver é o outro. E também lembrar que se algo acontecer com o outro, a culpa não é tua. Mas isso é porque tu tem essa... É que foi colocado, né? Tu tem a responsabilidade. Tu tem que cuidar do outro. E alguém disse, cuida de ti, minha filha. Exato. Não, é para cuidar dos outros. Então, tu é o eterno cuidador alheio e te deixa à deriva. Você é um barquinho à deriva, mas tu tá aí jogando âncora para todo mundo, para ajudar todo mundo. Não é assim que funciona. Exatamente. É assim que funciona. E funciona que nesse exato momento eu tenho que chamar o intervalo.
Estamos apresentando Jogo de Cintura. Vem para a Ubra e comece a planejar o seu futuro hoje. As inscrições para o vestibular da Ubra estão abertas. A Ubra oferece cursos presenciais, híbridos e EAD. Estude do seu jeito, escolha o formato de ingresso e desconto que mais combina com você. Mais qualidade de ensino, mais flexibilidade. Chegou a hora de colocar mais Ubra na sua vida. Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. So darling, take my hand, you got to understand, I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy, I don't wanna just be friends. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 32 13 7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Voltamos a apresentar Jogo de Cintura. Jogo de Cintura de volta hoje falando das dores que nós carregamos na vida, as nossas e as dos outros. E eu queria trazer aqui um trecho que eu separei, gurias, do livro Reinvente Sua Vida. É um livro escrito por uma série de psicólogos aí da terapia cognitiva comportamental e fala do autossacrifício, justamente de quem assume as dores dos outros para si. E o que fala do autossacrifício? São pessoas que se autossacrificam sentem-se responsáveis pelo bem-estar dos outros. Quando você era criança, pode ter experienciado muita responsabilidade pelo bem-estar físico ou emocional de um dos pais, irmãos ou alguma outra pessoa próxima. Por exemplo, você pode ter tido um dos seus pais com uma doença crônica, séria ou até deprimido. Como adulto, você acredita que é a sua responsabilidade cuidar dos outros e, ao fazer isso, você se negligencia. Seu autossacrifício é uma virtude que se tornou excessiva. O problema não é se dedicar aos outros, o problema é a dose, né? Cuidar dos outros tem muitas qualidades admiráveis. Você é empático, né? E a gente vai lembrar de várias pessoas aqui que se doam aos outros. Você é empático e talvez isso faça parte do seu temperamento inato. Você sente a dor dos outros e quer aliviar essa dor. Você tenta consertar as coisas, tornar tudo melhor. É importante observar que a sua subjugação é, na maior parte das vezes, voluntária. Quem quer que o tenha subjugado na infância não te forçou a fazer o que ele ou ela queriam. Ao invés disso, porque eles estavam em sofrimento ou frágil, você sentiu que a necessidade daquela pessoa era prioritária sua. Muito embora indivíduos que se autossacrificam sejam de alguma forma menos raivosos do que outros tipos que se subjugam, você tende a ter um pouco de raiva. O dar e receber está desequilibrado em sua vida. Tudo é questão do equilíbrio, não 8 nem 80, gente. É isso aí. Pois você está dando muito mais do que recebendo. Né? Então, isso que a gente... O problema não é a doação, o problema é o grau em que as pessoas que se esquecem. Nós vamos lembrar de muitas pessoas no nosso círculo, ou familiar, ou de amigos, ou de trabalho, que são pessoas que se anulam, né, em prol das outras. E aí esse livro é muito interessante porque ele faz a gente pensar. E diz assim, gurias, para terminar: embora as pessoas a quem você se doa não sejam culpadas por
ter mais de você que dão em retribuição, você quase certamente sentirá raiva, mesmo que você não reconheça nenhum ressentimento. E aí, olha isso aqui que a gente logo relembra alguma situação nesse sentido. A sua armadilha de vida toma força primeiramente pelo sentimento de culpa. É a culpa que você sente cada vez que se coloca em primeiro lugar. E tem Quando a gente começa a se colocar em primeiro lugar. Cada vez que sente raiva por ter se subjugado, quer dizer, de novo eu errei, de novo eu coloquei o outro e me negligenciei. Cada vez que sente raiva por ter se subjugado, cada vez que é assertivo em relação às suas necessidades, cada vez que falha ao aliviar a dor. Então, realmente, depois a gente perceber essa situação, esse modo como a gente opera, quando a gente percebe e a gente tenta mudar, aí vem a culpa. E é tão interessante isso, porque tu não consegue se libertar. É como tu diz, a impersão é de liberdade. Tu não consegue se libertar daquilo. Aquilo te causa um sofrimento tamanho, e tu tem a impressão que quando tu largar aquilo, vai ter um sofrimento maior. Então tu agarra de novo. Exato. Tu agarra de novo. Então muitas vezes... É um vício. Muitas vezes tu muda o objeto. Eu cuido da minha mãe, cuido, daí eu mudo a minha irmã, o foco é minha irmã. Mas transfere. Transfere. Não, agora é meu filho, né? Então, às vezes, assim, ó, se colocar... Nunca sou eu. Então, isso, eu acho que uma das coisas mais importantes é o reconhecimento da dor. Exato. Sabe, eu acho que a gente tem que reconhecer que a gente tem dores, sim. A gente tem que reconhecer que a gente traz... Somos frágeis. Né, que a gente traz coisas que a gente precisa reconstruir, que a gente precisa estabelecer de nós mesmos. O olhar... Sabe que tem pessoas que não têm olhar carinhoso para si mesmo. Eu faço Agora os psicólogos vão enlouquecer, mas nada a ver. É só questão de potencialização e desenvolvimento do ser humano. Não é terapia. Mas tem pessoas que uma técnica que a gente usa é a do espelho, que não consegue olhar para o espelho com amor. Sabe, eu olho para o espelho, eu tô vendo a Deborah, ok? Eu tô vendo a Deborah. Agora, olhar com amor a Deborah. Como é que eu faço para olhar com... Aí me olho, Deborah, mas como é que eu olho com amor para mim? Eu disse, olha... Como é que é? Não compreendem o amor. Como é que é o amor para si? Mas por quê? Porque a vida inteira talvez tenha sido aquela história. Tu tem que ajudar o outro, tu tem que amar, tu não seja egoísta, não te coloque em primeiro lugar. Os rótulos, aí né, aquilo que eu digo muitas vezes pro meu filho mais velho, tu não tem um rei na barriga, o mundo não gira ao teu redor. Isso tudo também. Aí tu tá podando o amor próprio da pessoa. E o que acontece também, gurias, a gente precisa ter cuidado nesse sentido, não só em relação às nossas dores, mas quando a gente muda, tá? Então, só exemplificando, eu que era aquela pessoa que só me enxergava o outro, me doava o outro, me anulava, aí eu vou para outra ponta. Aí eu viro uma pessoa que olha só pra mim. O outro que se dane. E não tá nem aí. Daí a gente muda completamente pro outro oposto. E isso acontece muito, né? Essa questão e outros, quando a gente decide mudar. Então, tudo é questão do equilíbrio. Do equilíbrio, é tão interessante a vida, né, gurias? Eu gosto muito da questão escolar, né? Os conteúdos. E eu tenho, assim, um sentimento que não me foi trabalhado isso na fase da escolarização, dessa compreensão, né? Que todos os conteúdos, eles dialogam. Mas desde a quantidade, né? Desde o quantitativo das exatas para as humanas, isso favorece a compreensão. Mas hoje nós temos essa oportunidade de perceber o mundo quimicamente, biologicamente, matematicamente, humanamente, artisticamente, filosoficamente. A gente tem como perceber isso, ou seja, a gente tem que sair da nossa zona de conforto. E o que acontece? Quando que esse gatilho, não tem como a gente prever assim, quando é que vai acontecer essa tomada de decisão? Às vezes é um gatilho, a partir do sofrimento ou pelo comentário de alguém, mas estar atento a esses gatilhos e não se acomodar, eu acho que é o principal. Porque daqui a pouco vão pensar assim, poxa vida, mas ela tá com 47 anos e tá com vontade de começar tudo de novo. Sim! Sim, o gatilho apareceu para mim, e eu vou recomeçar a escrever tudo de novo para eu consertar. Eu tenho esta vida para consertar. E que bom que eu consegui prestar atenção
naquilo que de repente não me fazia bem, que era carregar as dores dos outros. Porque mal consigo carregar as minhas e queria dar conta dos outros como uma fuga para não resolver as minhas. O olhar que eu faço. Teve uma senhora que me mandou uma mensagem pelo WhatsApp e ela me disse assim: mas olha, Débora, eu já estou com 55 anos, será que eu ainda consigo? Exato. Sabe? Daí tu olha assim, eu disse, olha, nós temos uma vida pela frente. A gente tem uma vida pela frente. A gente não pode desistir. A nossa vida, ela pode ser a mais breve possível, ela pode terminar daqui 1 minuto, mas desde que ela seja vivenciada agora. A vida. Por mim, como eu quero, da maneira que eu quero, da melhor maneira possível. Então, assim, ó, se a vida será longa ou será curta, não sei, mas eu vou fazer o meu melhor. Exatamente. Assim como, por exemplo, a gente conversa, né, com as pessoas à nossa volta e dizem assim, ai, ainda tu tens vontade de encontrar um amor na tua vida? Eu mostro, claro, mas tão, credo, tô à procura. Tô na pista. Só. Gente, 47. E independe da idade. Eu fico muito feliz quando eu vejo assim, ó, senhores de 78, 80 e tantos anos que resolvem se permitir ao amor. Gente, é exatamente o que a Débora falou, a vida é o agora. Estudar com essa idade, que coisa mais linda, gente. Que coisa mais linda, as pessoas que não desistem, as pessoas que não estão atreladas, condicionadas à idade de um corpo físico. Fato. Né? E que bom que a gente está evoluindo nesse sentido. Agora, essa questão, uma vez eu ouvi isso, de novo, vou chamar o Cadu, tá só na minha cabeça hoje, o Cadu Seixas, o psicólogo, ele disse uma coisa que na hora eu fiquei meio chocada, mas depois eu fiquei fazendo em muitas situações na minha vida fazendo essa avaliação. Ele disse que nós nos priorizamos, no seguinte sentido, nós sempre nos priorizamos. Eu digo, tá, mas sempre nós fazemos as coisas por interesse, e não entenda interesse como sendo alguma coisa ruim. Por exemplo, aquela pessoa que passa uma vida servindo aos outros como voluntariado, ele disse, não, mas o interesse, a pessoa faz por ela, porque o bem que ela faz, ela retorna. Então, mesmo que seja no inconsciente, ela percebe que aquilo faz bem para ela. Então, ela faz porque ela está, sim, se priorizando. As pessoas estão sempre se priorizando. Se a Dani tenta carregar as dores dos outros e não a dela, ela está se priorizando. Por quê? Porque ela não quer lidar com ela está resistindo a lidar com as suas dores. Então, ela encontrou este caminho porque ela está, sim, se priorizando. Ela quer o melhor para ela. Exato. Então, ela vai carregar a dor do outro, porque é difícil para Dani, era difícil para Dani se confrontar com essas dores e entender o porquê ela agia assim ou assado. Funciona. E a gente também vai ficar bem, gurias, mas vamos ter que nos priorizar para tomar um café. Vamos ter que nos despedir, não vai ter jeito. Agradecendo a sua saudável companhia de sempre. Beijo e voltamos! Tchau. Jogo de Cintura.